Olha só, muita gente pensa que arrependimento é só sentir culpa ou alguma espécie de remorso. Mas segundo a Bíblia, o verdadeiro arrependimento vai muito além disso. Ele é parte essencial da salvação e sem ele ninguém pode esperar o perdão. E é sobre isso que o capítulo da confissão de hoje vai falar. A nossa confissão começa dizendo que o arrependimento para a vida não é algo natural do ser humano. É um dom de Deus, fruto da ação do Espírito Santo no coração do pecador. Em Marcos 1,15, Jesus vai resumir a sua mensagem dizendo que o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Por isso, arrependam-se e creiam no Evangelho. Note aqui que arrependimento e fé vão caminhar juntos. Não existe verdadeiro cristianismo sem arrependimento e sem fé. O que acontece no coração de quem se arrepende é algo que a gente precisa então investigar. O verdadeiro arrependimento não é só ter medo do inferno. A confissão diz que o cristão evita o pecado não apenas pelo perigo que o pecado oferece, mas também por odiar esse pecado. Ele reconhece que o pecado é horrível porque ofende a Deus, e Deus que é o alvo do seu maior amor. Em Salmos 51,4, Davi vai nos dizer que ele pecou contra Deus e contra Deus somente fez o que é mal perante os olhos dele. O arrependimento verdadeiro nos leva a odiar o pecado assim como Davi e a abandonar esse pecado e buscar andar com Deus em todas as coisas. O arrependimento não compra o perdão. Não podemos confiar no arrependimento como se fosse uma forma de pagar por os nossos pecados, como se o arrependimento fosse um mérito nosso. Só Jesus pagou pelos nossos pecados. O perdão é dado somente pela graça, por meio da fé. Mas isso não significa que o arrependimento, então, é opcional. Veja Atos, por exemplo, lá no capítulo 3, versículo 19, nós vemos que devemos nos arrepender e nos converter para que os nossos pecados sejam perdoados. Arrependimento é como abrir a mão e largar o pecado e receber o perdão de Deus no lugar desse pecado. Mas não é o motivo pelo qual Deus te perdoa. O motivo pelo qual Deus te perdoa é a graça dele. Agora, existem duas verdades aqui que precisam andar juntas. Não existe pecado pequeno demais que não mereça condenação, mas também não existe pecado grande demais que Deus não possa perdoar. Se houver verdadeiro arrependimento, vai haver verdadeiro perdão. 1 João 1,9 diz que se confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Isso aqui é graça. Deus é poderoso para perdoar qualquer um que se volte sinceramente a ele. A confissão diz que devemos aprender a identificar os nossos pecados, seja ele orgulho, mentira, cobiça, impureza, frieza espiritual, inveja, não importa. Nós precisamos identificar e nos arrepender de cada um deles com sinceridade. Se o pecado de alguém leva um irmão ou a igreja a pecar ou os prejudica direto ou indiretamente, essa pessoa deve fazer confissão pública ou particular com a pessoa afetada, declarando que está arrependida. E quem foi ofendido tem o dever de receber essa pessoa com reconciliação em amor, como Cristo nos recebe. Jesus ensina em Mateus 5, 23, 24 que se você tiver apresentado a sua oferta no altar e se lembrar de que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe a sua oferta diante do altar e vá primeiro se reconciliar com o seu irmão. Ou seja, Deus não aceitará o seu culto enquanto você não tentar resolver o seu problema com o seu irmão. Arrependimento verdadeiro gera humildade, confissão e busca de reconciliação. Não existe espaço dentro da igreja para orgulho, para vingança, não existe espaço para não perdoarmos, sejam os nossos inimigos, sejam os nossos irmãos, seja pedir perdão quando nós somos os ofensores. Esse é o verdadeiro ensino do perdão, do arrependimento que anda junto com a fé.